Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Caio e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita muito fácil que vai facilitar demais o seu dia a dia, principalmente se você costuma fazer as preparações diárias para sua família ou para você mesmo. Eu vou trazer para vocês uma maneira muito fácil de você ter alho fresco sempre que necessário, sem precisar recorrer, àquele alho que a gente compra processado já no mercado, e sem também perder cabeças de alho, né? Porque às vezes a gente compra, não utiliza, fica na geladeira, ela começa a perder, né? A umidade, ela começa a ficar seca, depois parece que perde um pouco do sabor. Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer aí na sua casa uma conserva que vai ajudar muito quando você precisar fazer aquele arrozinho do seu dia a dia, quando você precisar temperar um frango, você vai ter sempre o seu alho disponível, que pode durar aí até 6 meses dentro da geladeira, de forma muito simples. Bom, eu acho que eu preciso explicar para vocês por que, né, que o alho, ele na geladeira, como qualquer outro alimento, ele entra num estado ali de oxidação. E por isso, se você manter esse alho por muito tempo na geladeira ou dentro de um saquinho como esse daqui, ele vai perdendo as propriedades dele, ele oxida, né? Por mais que esse saquinho ele está fechado, ele é um saquinho que tem oxigênio dentro, né? E aí o oxigênio oxida todas aqui as propriedades desse alho, e aí você acaba perdendo, né, esse item que é essencial para a cozinha do brasileiro. E isso acontece também com a cabeça de alho, né? Essa cabeça aqui é uma cabeça que, por exemplo, ela já tem uma aqui que está secando. Então, com o tempo, você perde, né, a cabeça de alho inteira. Bom, para fazer isso, gente, faça da maneira que vocês considerarem mais simples, tá? Você pode utilizar as cabeças, né, in natura que você encontra, né, seca dentro do mercado, né, você encontra, ou você pode fazer que nem eu e comprar um saquinho, ó, tá vendo? Um saquinho com alho já higienizado, que eu acho que isso daqui facilita muito, até para a questão que a receita é pra gente facilitar. A única coisa é que às vezes você vai ficar de olho, porque o alho que já vem higienizado, ó, tá vendo? Esses que estão mais amarelinhos, eles estão mais molinhos assim, eles já estão um pouquinho passado. É interessante você descartar esses alhos para você não alterar aqui a durabilidade da receita, certo? Bom, eu não vou utilizar o alho com casca. Eu recomendo que, se você for utilizar o alho com casca, você tenha um amassador de alho, porque você não precisa descascar, você coloca dentro e já espreme, ou você descasca o alho inteiro para fazer esse processo, quantas cabeças você quiser. Eu vou usar um saquinho para um potinho ali de 500 ml, tá? E aí a gente vai começar o nosso processo. Gente, isso daqui é tão simples e assim, favorece demais, facilita muito o meu dia a dia. Ó, o alho, se ele tiver assim, você pode descartar ele, não precisa utilizar. Dentro desse saquinho, o único são dois, ó, que estão um pouquinho mais assim passadinhos, ó, tá vendo? Mas não tem problema, você pode descartá-los, porque o que interessa pra gente é o alho que tá bom, ó, tá vendo? Esses muito amarelados eu não costumo usar, tá? Eu uso mais os alhos que estão claros, certo? O que você vai fazer? Eu tenho aqui um processador. Se você não tiver o processador, você pode fazer isso manualmente, tá? Mas é importante que você corte o alho em um tamanho que fique parecido, para quando você for usar no seu preparo, não tenha tanta diferença de tamanho e um queime primeiro que o outro, tá? Então, para vocês verem, eu uso até a parte traseira do alho, tá? Se você quiser tirar, você pode tirar. Eu não vejo necessidade, mas é importante que você escolha cabeças de alho aqui, né? Essas partes do alho que sejam parecidas em tamanho, tá? Se tiver muito pequenininho, toma cuidado, porque pode depois ficar muito picado, aí começa a queimar na hora que você vai preparar, primeiro do que as partes grandes. Ó, tipo esse alho pequenininho aqui, eu vou separar ele, eu deixo ele para fazer uma outra preparação. Separo os que estão muito amarelos, tá? Eu não costumo usar, porque eles ficam com uma carinha de passado, ó. E aí eu só coloco o alho, né, que tá aqui numa boa condição, tá? Vou colocando, ó, se você quiser, você pode... Aqui essa mesa, ela tá limpa, tá? É uma bancada higienizada.
você pode ir separando aqui os dentes de alho que têm características mais parecidas umas com as outras, tá? E pode separar os que são muito pequenos, né? Porque talvez ele fique muito picado, tá? E eu não gosto quando o alho fica muito processado. Eu gosto dele pedaçudo, né? Pedaços que sejam relevantes aqui para a hora que eu for cozinhar. Eu não vou jogar fora, tirando os amarelos, eu jogo fora. Esses amarelinhos aqui eu jogo tudo fora. Mas esses que são pequenos, eu utilizo às vezes para fazer algumas receitas que eu coloco essa cabecinha de alho inteira na panela, tá? Eu faço dessa forma. Algumas pessoas preferem não usar dessa forma, eu coloco a cabeça inteira, certo? Ó, separei aqui o que eu não vou usar. Então, os alhos que estão com características mais bonitas, eu já coloquei aqui dentro do meu microprocessador aqui, tá? Gente, eu vou deixar o link desse microprocessador, tem no Mercado Livre, eu paguei muito barato e é um processadorzinho muito bacana, principalmente pra gente que quer, né, deixar essas dinâmicas de cozinhar no dia a dia mais prática. Por quê? Ele funciona muito fácil, eu não preciso nem usar a faca, eu só peguei a faca para utilizar aqui na nossa abertura do pacote. Eu coloco nesse processador, mas você presta atenção, não é para você fazer um creme, é para você deixar picado. Então o que você vai fazer? Ó? Você vai dar pulsos, ó. E você vai dando os pulsos, ó. Opa! Gente, sempre dá uma olhadinha, ó. Tá bom pra você assim? Para de processar. Não tá? Continua o seu processo, tá? Dá uma chacoalhada. Ó, eu costumo deixar nessa consistência aqui, ó. Tá vendo? O alho não tá tão picado ao ponto dele virar uma pasta. Eu não gosto de pasta de alho para fazer comida, principalmente para fazer arroz, tá? Você vai deixar nessa consistência, ó. Deixa nessa consistência, que eu acho que é ideal pra gente cozinhar, tá? O que eu vou fazer? Esse pote aqui é um pote que já tá higienizado, tá? Ele é um pote com tampa hermética, ele já tá higienizado, tanto a tampa quanto o vidro, tá? E você vai passar esse alho que você fez esse processo, você vai passar tudo pra dentro desse pote, tá? E isso daqui, gente, economiza um tempo na cozinha que vocês não estão entendendo. Eu moro sozinho, né? E às vezes é muito ruim a gente estar o tempo inteiro descascando alho, descascando cebola. É que a cebola, ela oxida muito mais fácil do que o alho. Então eu prefiro 1000 vezes garantir aqui o alho, né? E às vezes eu coloco cebola no arroz, mas não é sempre. Mas o alho é assim, é uma utilidade pública no arroz, não fica bom, né? Sem o alho, sem o nosso temperinho, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a cultura oriental, muitos orientais, eles falam que brasileiros têm um pouquinho de cheiro de alho. Americanos também falam isso, porque o alho tendencia, né, a sair, né, pelos nossos poros quando a gente soa. E eles falam que a gente cheira alho, eles não gostam de usar tanto alho como nós utilizamos aqui no Brasil, tá? Bom, feito isso, gente, não tem segredo. Então, eu já coloquei aqui no meu pote hermético, certo? Eu já coloquei todo esse alho aqui no pote hermético. Você tem já aqui o seu alho, aproximadamente faltando aí um dedo, né? Meu dedo é muito grande, mas eu vou usar como... Deixa aí uma altura de uns 2 dedos de uma mão pequena ou um dedo de uma mão grande igual a minha. Minha mão é muito grande, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o óleo. Por que eu vou utilizar o óleo? O óleo, ele não vai deixar entrar oxigênio e oxidar esse alho, tá? O que vai acontecer?
dá uma... não espreme o alho, tá? Mas o que você pode fazer é tentar deixar o máximo possível assim niveladinho, sem espremer, sem ficar pedaço de alho para cima. Tenta fazer o máximo que fique aqui niveladinho. Pronto. Feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai completar esse pote com óleo. Você vai jogar o óleo até o óleo ficar acima do alho, tá? O alho tem que ficar embaixo desse óleo aqui todo, tá bom? Por que que a gente vai usar o óleo, né? O óleo, primeiro, ele não se mistura com a água, então ele vai preservar aqui, né, as propriedades que a gente tem dentro dessa conserva, né, de alho. Então, o que que vai acontecer? O alho, ele não vai liberar tanta água, né, porque ele está num ambiente com gordura, certo? E o que que vai acontecer aqui? Esse óleo vai garantir que não entre em contato esse alho que a gente triturou com o oxigênio. E aí, impedindo essa reação da mistura do alho com o oxigênio, a gente impede a oxidação. E por conta disso, esse alho vai durar muito mais tempo descascado do que um alho que você tira, descasca e coloca na geladeira ou em outro pote. Tá? Você armazenando desse jeito aqui, esse alho pode durar de 3 meses a 6 meses, depende muito do uso. Um pote desse aqui pra mim, ele dura uns 2 meses, né? Eu faço arroz praticamente todo dia porque eu gosto de arroz fresco, eu não gosto de arroz dormido. Então eu faço praticamente todos os dias. Esse potinho aqui garante pra mim essa facilidade. Por quê? Porque eu faço uma vez e eu já tenho aqui uma quantidade muito generosa de alho aqui dentro, tá? Preservado. Ó, inclusive, eu vou até colocar mais óleo, porque cabe mais um pouquinho de óleo, para evitar qualquer contato desse alho com a superfície, entendeu? Porque eu não quero que ele oxide. E aí, dessa forma, você vai ter sempre que quiser o seu alho aqui para fazer o arroz. E é muito simples, isso garante também que você não precise colocar, né, quando você for preparar o seu arroz ou qualquer receita, o óleo, porque você já vai pegar com a colher esse óleo, né, que também vai estar um pouquinho temperado, ele vai estar com gosto de alho, e você já usa esse óleo mais o alho. Dessa forma você garante que você tenha fresco sempre que precisar esse alho aqui já triturado e descascado, e você tem um óleo saborizado também para fazer as suas receitas terem aquele saborzinho brasileiro que com certeza quem traz pra gente é o alho. Certo, gente? Bom, essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, seu comentário, é muito importante a nossa interação aqui. E me conta aí nos comentários de onde você é e se você já fez conserva de alho assim para você usar no seu dia a dia. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!